Hoje eu vim aqui pra gente bater um papinho sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu li nessa edição aqui, Companhia Editora Nacional, que é muito legal, porque quando você não vai precisar consultar muitas vezes o dicionário, porque embaixo, nas notinhas de rodapé, ela traz o significado de muitas palavras. Então, assim, você não vai precisar gastar tempo para ir ao dicionário. E um outro desafio meu, um grande desafio para fazer o vídeo desse livro é eu conseguir falar de Memórias Póstumas em 10 minutos. Porque eu tenho tentado fazer vídeos com menos de 10 minutos, para não ficar muito grande, claro. E esse é um grande desafio, mas vamos lá, vamos tentar. O que acontece nesse livro que o torna tão genial e tão incrível? O incrível desse livro é que quem narra a história e narra em primeira pessoa é um defunto, o que para a literatura ficou como um defunto autor. O que acontece? O Brás Cubas, que é o narrador, ele conta a sua vida depois que ele morre. Ele resolve comentar, narrar a sua vida, contar tudo o que ele fez durante a sua vida, mas ele conta só depois que ele morreu, só de além-túmulo. Isso é muito interessante, porque não tinha sido feito antes, e eu não sei, realmente não pesquisei isso, se foi feito depois. Eu sei que o Machado fez genialmente nesse livro, tá? O livro data de 1881, e ele é muito importante para a literatura, porque ele inicia o realismo no Brasil. Ele é um marco, então, do realismo. O que acontece? O Brás Cubas é uma pessoa que não teve uma grande vida. E a partir da narrativa, ele tenta mostrar que possivelmente ele teve uma boa morte. Ele não diz que ele não teve uma boa vida. Na verdade, ele diz que ele foi muito importante. Só que você começa a desconfiar disso a partir do momento que ele narra o seu enterro e só tem 11 pessoas. Que pessoa famosa é essa que só tem 11 pessoas no seu enterro? E nem são 11 pessoas completamente sinceras, porque tem uma pessoa que fica falando um monte de asneira, né? Que não tem nada para falar, porque talvez não tivesse tanta intimidade com o falecido, e vai falando qualquer coisa. Essas são as pessoas vazias que vão ao enterro do Brás Cubas, tá? O que acontece? Desde o seu nascimento, o Brás Cubas não é uma boa pessoa, ponto. Ele não era, pra mim, ele não era uma boa pessoa, ele não teve uma grande vida, ele não teve grandes feitos, ele não teve nada que ele ele disse, nossa, eu realmente... A única coisa que ele fala no livro incansáveis vezes é que ele nunca precisou trabalhar, e ele se honra desse fato, né? E eu fiquei tipo, nossa. Só que assim, ele não é uma celebridade durante a vida dele, mas ao narrar esse livro depois de sua morte, ele faz com uma genialidade surreal. E uma coisa que eu reparei muito na leitura do livro é que ele tem umas datas históricas tão maravilhosas que me situaram assim totalmente dentro da leitura e da história. Talvez eu tenha aprendido mais lendo esse livro do Machado do que nas minhas aulas de história, mas não foi culpa dos professores não, foi minha culpa, tá, gente? E aí o que acontece? O Brás Cubas era uma criança chata, era uma criança ruim, era uma criança perversa, e assim ele cresce. E aí durante a sua mocidade ele se apaixona por uma prostituta, que é a Marcela, que não queria nada com ele e nem com os outros que ela tinha. Ela queria tirar dinheiro dessas pessoas. E o forte do Brás Cubas não é mulher em nenhum momento, porque além da Marcela, ele narra a presença de outras mulheres e que ele não teve nenhum sucesso no amor também. Ele fala, da primeira que ele fala é a Marcela, depois ele tem a Eusébia, que é a flor da moita, eu acho. Aí depois tem uma menina que... Não, essa é a Eusébia.
que era coxa. Ele gostava dela e tal, mas ela era coxa. E aí não rolou. E ele conhece a Virgília porque ele passa um tempo fora, e o Brás Cubas, ele passa um tempo fora, o pai dele resolve tirá-lo do Rio de Janeiro, porque ele tem essa Marcela e o pai percebe que o Brás Cubas começa a roubar as coisas de casa para dar para Marcela, e ele faz esse convite pro filho para que ele vá viajar. Ele viaja e depois passa um tempo fora, bastante tempo, só volta quando recebe uma carta do pai dizendo que a mãe tá morrendo. E aí ele volta e a mãe morre, né? E o pai diz pra ele que ele tem uma menina de quem ele pode ficar noivo, e porque também o pai dessa menina pode dar pra ele um cargo político. Olha isso. E aí ele conhece a Virgília, que assim é o grande amor do Brás Cubas durante toda a vida dele, e até depois da morte ele conta pra gente a importância da Virgília na vida dele, tá? E aí, só que ele não se casa com a Virgília, porque depois a Virgília, o pai da Virgília faz com que ela se case com Lobo Neves, que é um cara que tem mais possibilidade de ascensão política. Então a Virgília descarta o Brás Cubas e fica com o Lobo Neves. E depois eles se tornam amante com uma casinha, que eu esqueci o nome do lugar. Era uma casinha, acho que na Gamboa, isso, era uma casinha na Gamboa, que tomava conta a Dona Plácida, que era uma pessoa também com uma história muito triste. Filho de um sacristão, filho de eu não lembro, acho que era de um padre com uma sacristã, eu não lembro. Eu sei que a vida dela era muito triste, enfim, e morre de uma maneira bem triste também. Aí, depois do Brás Cubas ser largado pela Virgília, eles se reencontram e começam a ter um caso, até que o Lobo Neves vai para outro lugar para servir a um cargo maior, político também. O que a gente tem assim de muito gostoso, de muito maravilhoso, é como essa história é contada, é como o Brás Cubas e o Machado, na pessoa do Brás Cubas, vai colocando as informações de além túmulo pra gente. E uma coisa é tão interessante, porque os capítulos são bem curtos e o Machado nos presenteia com capítulos, assim, ele escreve um capítulo e no outro ele diz, nossa, aquele capítulo foi muito inútil. E o tempo todo o leitor é puxado para dentro do livro, né? Ele é chamado para participar daquela história, e algumas vezes Machado até o culpa das coisas possivelmente ruins que acontecem nesse livro. E o que tem assim de maravilhoso é a participação do Quincas Borbas, que depois, né, porque eu fiquei brincando, né, pensando sozinha quando eu tava lendo, e eu pensei, cara, o Machado lá em 1800 e Guaraná com rolha, ele deu início ao que a gente conhece hoje no século XXI como termo de spin-off, né, que é quando se tem um personagem numa série e de repente aquele personagem se torna tão grande dentro da série que ele consegue uma série para ele mesmo. É o que acontece, né, com Quincas Borbas dentro desse livro. O Quincas é tão importante. Ele aparece primeiro como uma criança problema no início do livro. Depois ele aparece como um mendigo que rouba um relógio do Brás Cubas, e depois ele retorna, e aí ele aparece como o filósofo Brás Cubas, que vem trazer a filosofia do humanitismo. Só que ninguém acredita nele, só o Brás Cubas. E assim, na verdade, no final, assim, né, do livro, o Brás Cubas já diz pra gente que o Quincas tem uma certa loucura. E o pior é que quando, no finalzinho já do livro, porque o Quincas some, depois ele reaparece, no finalzinho do livro, ele diz assim que o Quincas, ele tem consciência da sua loucura, que é a pior
de todas as loucuras. Isso torna você saber-se louco ainda pior do que quando você não se sabe. E assim, gente, são coisas maravilhosas, são máximas. Tem um capítulo que ele faz só de máximas, que ele leu. Tem um outro capítulo que é só de reticências. Tem capítulos inúteis. Gente, o Machado brinca de contar história. E você fica extasiado ali dentro daquele livro, sabe? Você se sente, cara, ele é muito bom. Gente, mas ele é muito foda. Ops! Sabe, tipo, cara, eu tô apaixonada. É tudo que você consegue pensar. E no final, tem um capítulo que é das negativas. O último capítulo do livro é o capítulo das negativas. Que ele vem falando de um monte de coisas de que ele não fez e de que ele não teve grandes amores, ele nunca trabalhou, deixa eu ver, sabe, não foi não teve grandes inventos, porque na verdade o Brás Cubas ele morre porque ele tá muito fascinado por uma ideia que é o emplasto, que ele inventa um emplasto que vai curar todas as doenças. E nessa fascinação de promover esse emplasto, um dia ele pega um vento, adoece e ali que é o final dele, mas nesse emplasto também não emplacou, entende? Não funcionou. Então no final também, quando ele vai fazer um levantamento, né, de tudo aquilo que foi ruim na sua vida. E é interessante que no final do livro ele termina com uma grandiosidade característica do Machado. Porque ele diz assim, de tudo isso que eu não fiz, então o leitor deve estar achando que eu tive uma péssima vida. Mas não, eu tenho um saldo com a vida. Porque eu não tive filhos. Eu não deixei a ninguém, como que ele diz, deixa eu falar aqui certinho. Não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Gente, e isso é fenomenal. Assim, das leituras que eu fiz até o presente momento, hoje é dia 20 de novembro, Machado de Assis, com Memórias Póstumas, gente, nossa. Eu já falei isso do Dostoiévski, né, lá na página do Facebook, graças a Deus que eu tenho olhos para ler. E Dostoiévski de novo ao cubo, graças a Deus que eu tenho olhos para ler Machado. Gente, leiam, se apaixonem, desfrutem, sabe, degustem, é maravilhoso, é incrível, é magnânimo, é Machado, é brasileiro, é nosso. Então, por favor, deem valor a isso. Muito obrigada, eu vou ficando por aqui. Dá uma moral, se inscreve no canal. Beijo, até a próxima.